Boa noite Piracicaba, e para você que está nos vendo em outros meios de comunicação, outros meios, esse vídeo vai veicular em qualquer momento, em qualquer hora. Então, um abração para você, é um prazer imenso estar com você, é muito bom estar contigo. Então, nos acompanhe. Nesse momento nós estamos começando, eu, pastor Ladislau, começando com você, Perspectiva da Cruz, que é um programa que é veiculado para te ajudar a pensar, a fazer com que a sua fé, a sua caminhada se torne um pouco mais gostosa, refrigerada e alimentada pelo poder da Palavra de Deus. O tema que nós estamos tratando hoje, que vamos tratar nesse programa hoje, é a necessidade de comunhão com o corpo. A pergunta é: tenho que ir à igreja? Uma das coisas mais problemáticas que tem surgido, que está surgindo em nosso meio, é a questão dos desigrejados. Já existe descamisado, já existe tanto tipo desterrado, já existe tanta coisa, agora o desigrejado. E algumas pessoas pensam que eles podem viver sem o corpo, viver sem a igreja. Então vamos ver se a gente consegue problematizar hoje essa discussão, conversar um pouquinho hoje com relação a isso, ou pelo menos colocar para você aqui algumas ideias, né, bíblicas, do porquê que Deus quer que a sua vida tenha contato com outras vidas. Nós não somos uma pedra solta, né? Nós somos pessoas, né, que precisamos manter contato, manter comunhão. E algumas pessoas acabam achando que, por ter acontecido alguns problemas dentro da igreja, dentro de alguma comunidade, dentro de alguma instituição onde ele está, denominacional, alguma coisa assim, ele então acaba tomando a decisão que não é dele, né? A decisão que deve ser de Deus, dele manter um contato, a comunhão para com o corpo. Ele se afasta da igreja, diz que vai em casa e diz que vai fazer a igreja em casa, diz que não precisa mais de igreja, diz que precisa estar nessa condição, nesse marasmo, né? Aonde ele não mantém mais contato com ninguém. Portanto, há um grande problema nisso. Como é que eu vivo sem manter contato com as outras pessoas? Eu não vivo. Eu gero um mundo esquizofrênico meu e começo então a agir através desse mundo, tá? Então nós temos algumas coisas aqui. No site esboçando ideias.com, o presbítero André Sanches, esse dia mesmo eu estava lendo, ele peguei um pedacinho dele lá e estou colocando aqui para vocês. Apesar de algumas pessoas na atualidade satanizarem a igreja e incentivarem que as pessoas não façam parte mais dela, não é isso que vemos na Bíblia. A palavra igreja é usada 110 vezes no Novo Testamento, sendo que de 93 dessas 110 ela está descrevendo a igreja local, não a igreja universal, um corpo, por exemplo. Então, um dos maiores problemas que nós temos hoje é a fuga das pessoas da comunhão da igreja, da coinonia, desse contato com as pessoas. Hebreus, ele acaba nos dizendo umas coisas interessantes, e dentre todas as coisas interessantes que o Hebreus acaba dizendo, a carta aos Hebreus, né? Hebreus 10, 25, diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. As pessoas acabam largando de congregar, largando de estar em contato com o corpo, em contato físico, né? Essa coisa física e com a igreja. Então ele passa a ter esse mundo, esse né, evangelho, né,
esquizofrênico, essa coisa, esse mundinho, essa coisa perdida, essa coisa estranha, da qual muitas pessoas dizem assim, Deus fala comigo, a mesma coisa, né? Mas eu creio que Deus até pode falar. Não estamos aqui dizendo a você que Deus não fala. Mas o problema não é Deus falar. O problema é a minha vida, estar em comunhão com os outros para aprender. E isso eu não aprendo sozinho na minha casa. Nós temos também um outro versículo que é muito interessante. Depois eu quero deixar para você, vamos dar os versículos, depois nós vamos estar falando com você com relação a outras coisas aqui que eu tenho marcado para você. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós vemos então aqui Jesus tratando da igreja. Bom, esse aqui joguinho de palavra que ele faz Pedro e pedra, né? A gente precisa entender muito bem, porque é disso que nasce um monte de heresias. Que a igreja está sob Pedro, que a igreja, o líder é Pedro, coisa e tal. Mas Jesus está falando sobre esta pedra, que sou eu mesmo. Eu estabeleço a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um outro versículo também que eu quero deixar para vocês, hoje eu quero deixar aqui um colar de versículos, e depois a gente vai comentar e conversar, né? É Mateus 18, 20. Ele diz o seguinte, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Nós percebemos aqui que o Cristo, a manifestação do Senhor, é no meio de um grupo de pessoas, de no mínimo 3 pessoas. Obviamente que Jesus manifesta para você individualmente, particularmente, na sua casa, fala contigo, através da palavra, através de hinos, através de uma série de coisas. Mas essa comunhão, essa manifestação na comunhão do corpo, é só quando todo o corpo está presente. Porque o corpo ele não pode, a cabeça não pode dizer assim, eu vou dar um passeiozinho ali no shopping, vou deixar o corpo aqui, o braço aqui, não. Todo junto, há então uma manifestação de vida no corpo, né? Nós temos também um outro versículo que é Atos, capítulo 2, verso 42, diz o seguinte, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, eles tinham um grupo, né, que se manifestava e que se reunia e que perseverava no ensino dos apóstolos, na comunhão, né, na coinonia e no partir do pão. E nas orações. Então, o que eu compartilho nessas reuniões? Eu compartilho o quê? Simplesmente a doutrina, que é a palavra, o conhecimento da palavra, que é compartilhado entre nós, que é o pão. Nós compartilhamos também a comunhão, a presença nossa para com as outras pessoas, né? Nós partimos o pão de verdade, comemos o pão, né? Partimos o pão, a ceia do Senhor, o pão, a comida entre nós, dividimos, compartilhamos isso. E também compartilhamos oração, oramos uns pelos outros. Então há uma necessidade de estar juntos, nós não podemos estar só, separados. Bom, então o que é a igreja? A igreja é um local de exercício da santidade. Eu não posso estar longe desse grupo de pessoas onde eles exercitam a minha vida. E num próximo programa aí eu vou estar falando a respeito de várias formas, né, de que eu sou estimulado no meio do grupo. E essa história então de que todo mundo está dizendo, alguns dizendo que porque o pastor fulano errou, o pastor cicrano roubou, o pastor cicrano fez isso ou fez aquilo outro, é a desculpa para você fugir da igreja, do contato com o corpo de Cristo? Por favor, isso não é verdade. Você não pode estar longe. Os versículos dizem assim, não deixemos de congregar, né? Como é de costume de alguns, isso é já antigo, aquela antiga ideia de se afastar, mas isso é pernicioso para as pessoas. Então, portanto, a congregação, ela é feita para que você mantenha um contato físico e ali você é exercitado dia após dia. É importante você entender isso, porque dentro
da comunidade é que os defeitos aparecem, é que os conflitos surgem, é que os problemas começam a crescer, é que as dificuldades, então você vai superando as dificuldades que vai surgindo nesse meio. Por isso há um exercício, por isso a igreja ela é necessária, ela é vital para aqueles que querem manter uma comunhão com Deus. Lembre-se do versículo que Jesus Cristo colocou bem claro: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou exercer o amor, né? Como é que eu vou exercer o amor sem manter o contato com a pessoa? É a mesma coisa de eu estar, né? Estar namorando com alguém por carta. Eu não consigo manter esse namoro por muito tempo. Se casar com essa pessoa, eu vou ter um problema sério, porque eu não a conheço. Eu conheço do que ela escreveu para mim numa carta. Então, é importante que você que esteja me ouvindo entenda. Aqui na região de Piracicaba, na região de Campinas, onde trabalhei muito, na região de Limeira, que também é região aqui de Piracicaba, depois Mogi Mirim, Mogi das Cruzes, todos os lugares da qual eu trabalhei, São Paulo, Paraná, a gente percebe uma grande quantidade de pessoas fugindo, desertando, saindo das igrejas. Porque eles acham que tem um problema dentro da igreja, o melhor caminho é fugir. Eu conclamo você nesse momento, peço a você nesse instante, que você volte à comunhão do corpo da igreja, porque isso te faz muito bem. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado e espero que você faça uma avaliação, né, nesses versículos que foram colocados para você, problematize isso, comece a buscar isso, vá a fundo disso e perceba que é contra a vontade de Deus você está simplesmente na sua casa dizendo que está servindo a Deus lá. Isso não é verdade. E que Deus possa te abençoar muito e que a sua vida possa ser uma bênção, mas que você possa ter comunhão com seus irmãos. É isso que faz de você um cristão maduro. Deus te abençoe. Senhor nosso Deus, nós elevamos agora em oração, buscando ao Senhor agora e pedindo ao Senhor sobre todos os ouvintes, seja aqui da região de Piracicaba, seja de qualquer área do planeta onde eles estiverem vendo esse vídeo, que eles possam ser abençoados grandemente, que eles possam ser curados grandemente, que eles possam ser restaurados grandemente. As pessoas que se dizem nos sites, as pessoas que se dizem em todos os meios de comunicação, de redes sociais, que não tem mais igreja, porque estão decepcionados com a igreja. Senhor, que eles entendam que eles estão decepcionados com a instituição, mas não com a igreja. E que o Senhor possa ser abençoado e honrado, e que eles possam ser tocados, que a partir desse momento eles possam ser curados e restaurado a sua família de fé, a sua família espiritual. Deus, eu te peço agora e te agradeço em nome de Jesus. Amém.